Olá, tudo bem? Eu quero dar continuidade às nossas conversas sobre o livro do Apocalipse num vídeo sem nenhuma edição, totalmente informal. Eu quero ler um texto inicialmente que está em Apocalipse 19, dos versos 11 ao verso 13. Diz assim: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. O Verbo de Deus. No verso 16 diz assim: Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é esse personagem, esse cavaleiro que se chama Fiel e Verdadeiro, que peleja e julga com justiça, que é chamado de o Verbo de Deus? O nome oculto dele é o Verbo de Deus. E que também tem escrito na sua coxa, nesse momento, nessa visão, o título Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olhando para o capítulo 1, aquele personagem que João viu, que tem os olhos como chama de fogo, ele é o Senhor Jesus Cristo glorificado. E aqui diz que ele é o Verbo de Deus. Esse é o nome oculto dele, né? O nome que ninguém conhece senão ele mesmo, que é o Verbo. Ele se chama o Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus. Lá no Evangelho de João, está escrito no início: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Podemos também traduzir para palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Se a gente for lá para Gênesis, você vai ver a divindade pronunciando a palavra e criando todas as coisas. Ele disse: haja luz, e houve luz. Depois ele foi pela palavra separando as coisas, separou a luz das trevas e separou também a terra das águas, colocou águas em cima, águas embaixo, e por aí vai. Sempre criando mediante a palavra. Então, esse personagem é Jesus. Porque lá no Evangelho de João, diz que e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele tabernaculou, ele se tornou homem. Ele se fez homem para realizar o sacrifício perfeito, uma vez para sempre, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? Então ele veio para morrer na sua primeira vinda. Ele veio como servo sofredor. Mas o que eu quero destacar é que nesses dias se levantou aí um pregador, alguém que se acha muito douto, muito entendido, muito doutor, provavelmente olha para os demais líderes da igreja cristã como ignorantes, e ele disse que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia tem que ser atualizada. Nós temos que ter a coragem de atualizar a Bíblia. Disse que a Bíblia é insuficiente para ele. Para mim é insuficiente, ele disse. E ele disse que a gente tem que entender diferente determinados textos e reescrever, digamos assim, determinados textos para incluir os homossexuais. Porque eles estão no meio das comunidades cristãs, por exemplo. Né? E chegou a dizer que, se não for atualizada, ele disse assim: nós vamos justificar o estupro, nós vamos justificar ele falou com relação à escravidão, e nós vamos justificar também o machismo, né? Porque está escrito aqui no Novo Testamento, né, que o homem é o cabeça da mulher. Dentro do contexto da família, o homem é o líder da mulher. Então ele colocou todas essas questões, né? Ele levantou tudo isso. Mas será que a Bíblia precisa realmente ser atualizada? Será que ela é insuficiente? Será que está faltando alguma coisa? Será que ela é falha? Né? Pelo contrário, nós temos aprendido, estudando as Escrituras, que ela é inerrante, que ela não erra, que ela não tem contradições efetivas, ela tem contradições aparentes, que os indoutos, os novos na leitura dela, levantam essas questões, mas que são muito bem respondidas e resolvidas dentro do próprio contexto da Bíblia. Então não tem contradição efetiva, tem somente contradições aparentes. Né? Então eu quero destacar
além desse texto do Evangelho de João, um versículo interessante que diz aqui no Salmo 138, versículo 2. Diz assim o texto, né? Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Então a palavra de Deus está no nível do nome de Deus. O nome de Deus é santo. Nós não podemos nem tomar o nome de Deus em vão. Não podemos. Quando estavam escrevendo as escrituras e fazendo cópias, né, os copistas, os que escreviam naquela época no Antigo Testamento, só o sumo sacerdote podia escrever o nome de Deus, Yahvé. Aqueles levitas, aqueles escribas, eles faziam a cópia das escrituras, mas quando chegava no nome de Yahvé, só o sumo sacerdote podia escrever. E ele tinha uma pena especial para escrever o nome de Yahvé, e escrevia com grande temor no seu coração. Imagine tomar o nome de Deus em vão. E a Bíblia diz que Deus não terá por inocente todo aquele que tomar o seu santo nome em vão. Então ele magnificou acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Será que a palavra de Deus ela é inferior? Ela precisa ser modificada por nós, pelos homens? Aqui no Salmo 12 também diz o seguinte: as palavras do Senhor, verso 6, são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Então aqui tem um comparativo para a gente, né? uma ilustração. Imagine o alto forno das siderúrgicas, que estão fazendo a depuração do ferro, que é chamado de ferro gusa. Ele coloca aquela temperatura em mais de 1.400 graus, segundo informações de um amigo nosso, que trabalhou no alto forno da siderúrgica de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Então ele disse que eles colocam ali 120 toneladas de sucata de ferro. Então 30 toneladas, depois de um tempo, naquela temperatura muito elevada, extremamente elevada, eles separam. 30 toneladas é sujeira, não serve. Mas 90 toneladas, de 120, 90 toneladas, ela fica purificada para fazer os lingotes de ferro e fazer o aço e fazer as bobinas de aço, e, enfim, todo tipo de produto e subproduto daquele ferro que foi depurado. Agora, a prata precisa de muito mais do que 1.400 graus. A prata é muito mais resistente para você fazer a depuração dela. E aqui diz que as palavras do Senhor são puras. Prata refinada em cadinho de barro. Cadinho de barro é como o alto forno das siderúrgicas. Eles são feitos de barro. O cadinho de barro é uma espécie de alto forno pequenininho, né? Então você vai colocar e vai depurar aquela prata para ficar a sujeira em cima. Então você remove a sujeira e você tem uma prata purificada. Então ele comparou a palavra de Deus como a prata quando é refinada. Deus depurou a sua palavra antes de pronunciá-la através de 40 autores, que é a Bíblia. Pessoas que não sabiam que estavam escrevendo a Bíblia, mas mesmo sendo falhos, a mente de Deus estava por trás. A mente de Deus estava inspirando. E então essa palavra ficou pura. Ela foi extremamente depurada. Eu imagino que Deus deve ter pensado: olha, essa palavra tem que valer para todas as gerações, ela não precisa ser atualizada, ela não vai ser insuficiente, ela vai ser 100% suficiente. Então ele a depurou totalmente. Ele não ficou pensando nesse autoproclamado mestre, doutor, pós-doutor que está querendo atualizar a Bíblia. Não, não vai ser necessário, porque ela foi depurada 7 vezes. Então imagine como ela é pura. Já pensaram uma prata ser depurada 7 vezes? Não fica nenhuma sujeira. Mas é interessante também o que diz aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 15, diz assim: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Está falando das alianças de Deus, é como uma aliança humana, que quando ela é ratificada, ninguém a revoga. Como é que uma aliança humana é ratificada? Isso para mostrar que a aliança de Deus é muito mais forte. Nós vamos encontrar, por exemplo, no livro de
Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 9, o verso 16, ele fala do testamento. Ele diz assim: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado ou ratificado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então, uma vez que o testamento foi feito e o testador morre, o testamento não pode ser mais modificado. Ele se transforma em lei para todos os interessados, para todos os herdeiros ou os que têm presunção de herdar daquele homem. Então é isso que está dizendo aqui em Gálatas. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, porque ele está falando da aliança de Deus, mas ainda que ela seja humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. A Bíblia é cheia de alianças de Deus para conosco, para com os homens. Aliança para com Israel, aliança para com os gentios, através da igreja, através do sangue de Jesus. E Jesus foi o testador da última e mais importante aliança, a nova aliança no seu sangue. E Jesus morreu, não tem como alterar, não tem como modificar o testamento, porque o testador morreu. A antiga aliança foi baseada em sangue de animais, os animais também foram mortos. Então não tem como mudar as Escrituras. Não tem como mudar. Existem muitos argumentos, muitos. Eu estou destacando aqui alguns rapidamente. Também Mateus, agora vamos para Jesus, 24:35. Jesus disse assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Não passarão. Ele também falou da aliança antiga, dizendo: nada vai mudar a aliança antiga. Nem um i, nem um tio será mudado. Nada será revogado, nada será alterado. Nem um i, nem o tio. Nós sabemos que um tio pode mudar o tempo daquela afirmação, daquela palavra, né? Passarão, está no futuro. Passaram, está no passado. Se você tirar o tio, você muda o tempo do futuro para o passado. Nem um i, nem o tio poderia ser tirado da lei, não pode. E nas palavras de Jesus no Novo Testamento, na Nova Aliança, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus nasceu como homem no tempo do imperador, o primeiro imperador romano, o primeiro César, o cara que instituiu o Império Romano, Otávio Augusto. Está lá em Lucas capítulo 2. E ele foi morto, sacrificado como o sacrifício perfeito uma vez para sempre, como Cordeiro de Deus, no tempo de um outro César chamado Tibério, que era o tempo em que o governador da Judéia era Pilatos. Foi Pilatos quem o julgou e foi Pilatos quem o condenou à morte por crucificação, depois que ele foi entregue pelos líderes religiosos de Israel. Pois bem, onde está o Império Romano? Já passou. O Império Romano durou mais de 1500 anos, mas passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então eu creio que esse tal pregador falou com soberba e lamentavelmente está trazendo confusão no meio do povo de Deus. Fique com a palavra de Deus é a escritura da verdade, não pode ser revogada por ninguém. E para sempre está a tua palavra firmada no céu, para sempre. Diz lá no Salmo 119, para sempre está firmada a palavra de Deus no céu. Lá no livro de Apocalipse também tem uma referência que um anjo entrega um livrinho para o apóstolo João, que é aquele que escreveu o livro do Apocalipse, teve as visões do Apocalipse. E quando ele entrega aquele livrinho, ele entrega dizendo: este é o Evangelho eterno. Ninguém pode modificá-lo. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra é o próprio Cristo. Ele é a palavra pessoalizada, humanizada, personificada. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso que o nome dele é o Verbo de Deus. Fique com a palavra. Esqueça aqueles que querem atualizar ou que acham que a Bíblia não é suficiente. Ela é totalmente suficiente. E aquele caso lá dos pecadores, né, dos homossexuais, são pecadores como todos nós. E nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus Cristo para termos o perdão dos nossos pecados. Este é o Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe e até a próxima conversa.